Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu tenho vários motivos para comemorar, passar aí os aniversariantes. Primeiro seria o meu pai, hoje 13 de maio, para começo, 13 de maio de 2026. Primeiro seria o meu pai, o qual a Bíblia me ensina que eu tenho que honrar pai e mãe. Logicamente que honrar pai de uma forma onde ele já faleceu é uma vertente bem perigosa para quem não conhece as escrituras, para quem fica ali talvez com sentimentos, com pendências com um familiar que se foi, no caso um pai. Mas quando a pessoa está bem resolvida, entendendo sobre as escrituras que você não deve trazer isso de forma espiritual, de uma forma que eu digo, com essa pendência que o pai não está onde ele está. Meu pai está morto, está esperando o dia do juízo final. A sua alma está em algum lugar, esperando o dia do juízo final. Entendeu, meus irmãos? Então, assim, honrar, porque a gente consegue honrar o pai mesmo falecido, expressando que ele foi meu pai, sou grato a Deus por isso, porque assim Deus quis. A gente sempre relata as coisas dele, como ele era, como ele foi. Lógico que foi um ser humano onde teve erros, falhas, pecados, defeitos, mas a gente precisa honrar lembrando sempre da forma de vida, assim como ele veio, levando aqueles que você está próximo, a sua descendência. Por isso eu estou honrando meu pai aqui, que hoje ele faria 77 anos de idade. Mas também tenho meu sogro, José Virgínio, vulgo Carneiro, na qual eu expresso aqui também a minha felicitação. No caso, a felicitação é só ao Carneiro. Meu pai foi só a honra, só a lembrança. E ao Carneiro, meu sogro que está em vida, eu desejo a ele um feliz aniversário, muita vida, muita saúde, muita presença de Deus, muita sabedoria. O versículo-chave hoje de Provérbios 13:20, que Salomão foi o homem mais sábio, como a Bíblia relata, e no próprio livro dele vai falar aqui sobre sabedoria. E lá Paulo, em 1 Coríntios 1:21, que eu vou levar, vai falar que Jesus era a sabedoria de Deus nele. E o que eu desejo para o meu sogro é que ele viva, que ele busque, que ele interiorize todo o evangelho do Senhor como a sabedoria, sendo o próprio Cristo, porque ele diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade, e a verdade é a própria Escritura, porque ele disse em João 17:17, orando ao Senhor, santifica-os na verdade, a tua verdade é a tua palavra. Então o que eu desejo para o Senhor, meu sogro, é essa verdade, essa palavra, essa sabedoria sobre a sua vida. Eu espero em Cristo, conforme os desígnios dele, que a gente possa conviver muitos e muitos anos, dando risada com o Senhor, que o Senhor é uma pessoa agradável, engraçada, no bom sentido. E é isso, uma honra conviver com o Senhor aqui na terra. Amém? Abraço, em paz. Meus irmãos, a palavra aqui diz em Provérbios 13, depois eu vou levar a Coríntios, no verso 20, que vai dizer: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Vamos orar para que o Senhor nos revele, para que o Senhor fale ainda mais conosco sobre a profundeza em sabedoria dessa palavra. Amém? Glória a Deus. Pai querido, eterno Deus, te apresento aqui o seu texto. Assim como eu já mencionei, já adiantei aos meus irmãos, a sabedoria é o Senhor. Cristo Jesus veio à terra em sabedoria, assim como a palavra aqui vai dizer. E aqui como Salomão,
que quando teve a oportunidade de pedir várias outras coisas ao Senhor, ele pediu sabedoria e o Senhor concedeu. Mas aqui, como um versículo de exortação, de orientação, de aconselhamento a essa humanidade que precisa tanto aprender com o sábio dos sábios, que é o próprio Jesus Cristo, que os meus irmãos possam compreender essa visão, essa profundidade, entender que tudo trata-se de Cristo. Se a gente realmente trazer Cristo verdadeiramente, criando aliança, criando legalidade, intimidade, nós vamos ter essa sabedoria vindo do próprio Deus no nosso homem interior. Oh Pai, que os meus irmãos possam entender isso. Ora aqui pela vida do meu sogro, José Virgínio, que ele possa entender cada dia mais, assim como ele entendeu de um tempo para cá, que a vida dele é preciosa no Senhor, que ele possa desfrutar e que a gente juntos possamos nos alegrar nesse dia que o Senhor diz em Salmo 118, verso 124, para a gente se alegrar, regozijar no Senhor nesse dia, porque o Senhor escolheu esse dia e assim cremos, Senhor. Muito obrigado por isso, muito obrigado pela vida do meu sogro, que ele possa desfrutar da forma como o Senhor bem quiser, longos anos, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados, glória a Deus. Irmãos, então, essa palavra aqui está no contexto aqui de Provérbios. Provérbios, ele não tem assim os títulos, porque é uma sequência de sabedoria. Mas se a gente começar aqui no verso 13, no verso 1 do capítulo 13, a gente vai entender: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Irmãos, entender o verso 20, nós precisamos entender que o verso 1 está falando aqui que aqui é uma repreensão. Está chamando aqui o Pai Celestial, ou o Pai que orienta o seu filho em sabedoria, está fazendo uma repreensão para que, de fato, possamos compreender a mensagem ou o aconselhamento do Pai aqui, fora do contexto bíblico. Mas eu prefiro realmente aprender dentro da Bíblia. Se a gente aprender tudo dentro da Bíblia, vocês filhos, vocês não precisarão ser repreendidos nem pelo Pai e nem por qualquer outra pessoa aqui na terra. Então, o sentido é esse, porque aqui, ó, do fruto da boca do homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma. Então tudo isso é sabedoria. Mas o que muito abre os lábios, assim se arruína. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Então aqui é tudo uma sequência de sabedoria. E como eu disse, se entendermos bem, o que deveríamos fazer é buscar o sábio de todos os sábios, que é o próprio Deus na matéria de Jesus Cristo, que veio à terra e que no desenvolver tudo da nossa vida espiritual, trazendo a terrena e a nossa alma, que é o precioso que o Senhor quer, que tanto é quando a gente morre, a nossa alma vai para um lugar de descanso, aguardando o dia do juízo, ou vai para outro lugar. Então é isso, para outro lugar que eu não quero mencionar aqui. É isso que precisamos entender. Se a gente buscar essa sabedoria, como eu disse, Jesus, na oração sacerdotal, ele disse, orou: santifica-os na verdade. A verdade é a tua palavra. E Provérbios 13, 20 é a palavra de Deus, assim como Gênesis 1
no verso 1 e até Apocalipse 22, 20. Então a sabedoria está aqui na palavra de Deus. Então quando você entende, quando você pega aqui, olha, quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Lógico que você, em alguns momentos, você vai estar com insensatos, porque dentro da sua família mesmo, ou dentro do seu âmbito familiar em geral, ou profissional, ou na vida social que você tem, você vai ter, inclusive, na vida ministerial, a gente passa por isso. Mas, nestas condições, você vai ter que entender que você vai estabelecer a sabedoria de Cristo Jesus, a sabedoria que é o próprio Deus, a sabedoria que é a palavra de Deus. Quando Salomão pediu sabedoria, não riqueza, nada de outras coisas, por mais que ele teve riquezas e muitas outras coisas, ele pediu a sabedoria, e se ele recebeu, é porque ele foi sábio em entender que a sabedoria é muito mais importante do que o dinheiro, do que a sua graduação, do que a sua família, que às vezes você idolatra. Sua família é importante, eu não estou dizendo que não é. O dinheiro é importante, tudo é importante, desde que você com sabedoria faça com ordem e decência todos os confrontos, tudo que você precisar responder na sabedoria das Escrituras. E aqui neste contexto, para vocês entenderem, mais ou menos tem um resumo aqui que está aqui. Olha bem, os destinos eternos de cada um, que vai dar aqui essa explanada. Essa última subunidade dos versos 1 ao 25 aqui no caso, trata dos resultados do bem e do mal. Começa com um versículo introdutório que pega o filho para andar na companhia dos sábios. Afirma que o mal persegue o perverso até a sua morte, mas que a bondade recompensa o justo no final. Então, é isso que temos que compreender: a sabedoria, a palavra de Deus, os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, os aconselhamentos, exortações, admoestações de Deus. E primeiramente, se você compreender dentre os 613 mandamentos transformados nos 10 na revelação a Moisés, ou resumidamente vindo aos 2 de Jesus, que Jesus deixou estabelecido, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo, você vai ter essa sabedoria. Mas é importante você saber todos os contextos, não só por mandamento, mas sim por aconselhamento, por admoestações e por exortações, para que não caia em ciladas. E assim vai. Olha bem o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 1, 21. O Senhor diz aqui, revelação a Paulo: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. É só a parte A do verso 21 de 1 Coríntios que vai dizer exatamente sobre a sabedoria. Mas olha bem, eu vou falar ali completo. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O que ele quer dizer com isso? Que é uma loucura a pregação, porque eu e vocês não entendíamos, espero em Cristo que todos estejam como eu hoje entendendo, que se víssemos Jesus na sua essência de tudo que ele é, a gente já se converteria, já se renderia, sem ser preciso
alguém pregar o evangelho para nós. E a Bíblia diz, pelo fato da gente não ver essa sabedoria de Deus no mundo, que o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, em Jesus, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Tudo bem que eu fui decidido pela loucura da pregação, eu não via Jesus antes dessa forma, porque eu não conhecia a palavra. Mas, irmãos, deixa a dica aqui. Se você ainda não é decidido, não é convertido, que você não precise da loucura da pregação. Não precisa que você ouvir um devocional como esse, ou uma pregação em uma igreja, para você se render a Jesus, que é a própria sabedoria, como Paulo deixa claro aqui. Então você, hoje, ainda, preste atenção nisso. Vá a uma igreja bíblica e se renda, porque a Bíblia diz para você confessar Jesus como seu Salvador, como seu Senhor e Salvador, e também você passar por um discipulado, um treinamento, e você se batizar, para você buscar Ele em sabedoria. E eu já fecho deixando a possibilidade, a oportunidade, a forma de você buscar Cristo nessa sabedoria. Se você fez essa aliança do batismo, o arrependimento da criatura que você foi, da natureza de Adão, entendendo que o último Adão, que é o próprio Jesus, você precisa dele no seu homem e mulher interior, porque o seu exterior, essa capa da humanidade, não está com nada. Isso daqui é como o fim do verso-chave. Você é mau, você só anda com insensatos, porque o sensato vive os preceitos de Deus, os caminhos de Deus. Então eu deixo para você Gálatas 2:20, para você não mais viver você, e sim, logo já não vive você, mas Cristo vive em você. E este viver que você precisa viver agora, você vai viver pela fé no Filho de Deus, que te amou, que me amou e se entregou por nós. Este é o processo. Então não viva a loucura da pregação. Não precisa ser a loucura da pregação. Olha em Cristo, que Ele é a sabedoria de Deus em carne e osso, que passou aqui na terra e hoje Ele é de forma em palavras. Está aqui a sabedoria, meus irmãos. Tudo que contém aqui neste livro, nesses 66 livros aqui no total, nestes 1.500 e poucos anos de escritas, de revelações, desses 40 homens que o Senhor revelou sobre eles, está aqui a sabedoria para a sua vida. E é por isso que de um tempo para cá, ontem mesmo eu estava numa sensação tão grande, que o Senhor está me revelando os seus textos, que Ele vai me revelar ainda mais, para trazer aqui para vocês uma forma de vida diferente das que você já viveu até o presente momento. Vendo religiões, e aqui não trata de religião, aqui trata-se de reino, o reino de Deus. E o reino de Deus é a própria sabedoria da sua vida. Fique em paz e receba, em nome de Jesus, essa palavra. Amém? Grande abraço e até amanhã, com a permissão do mais sábio dos sábios, próprio Jesus, à destra do Pai, que também é a sabedoria, porque eles são o mesmo. Pai, Deus Filho no trono da graça, e Deus Espírito Santo em você, que criou legalidade para Deus estar em você através do Espírito Santo. Amém. Que paz.